Ah, vai ficar gravado? Vai ser Então, gravado. boa noite a todos. Estamos começando aqui a nossa reunião, em que nós vamos ter hoje uma palestra com uma pessoa muito especial, com a Lara Patrícia Wunderlich, a minha filha, psicóloga, com bastante experiência nessa área, e nós vamos trabalhar algumas coisas sobre procedimentos psicológicos para uma vida feliz. Então, esse é o tema. E o tema da felicidade, né, no fundo, ele é um tema que permeia a humanidade desde o princípio, né? Então, é uma busca permanente de felicidade, inclusive se livrar das coisas que a gente não gosta é busca de felicidade. Então, Lara, eu vou passar a palavra para você e você pode, então, né, começar com sua palestra. Então tá. Boa noite a todos. Primeiramente, pai, eu quero agradecer o convite e agradecer a presença de todos que estão por aqui hoje, porque quem está aqui hoje pode saber, pode ter certeza que é uma pessoa diferenciada. Eu vou provar isso. Na verdade, eu sei que aqui já é um grupo diferenciado de pessoas formadas ou que vão se formar pelo OLOS, ou que Nossa, me aqui também. seguem no Insta, né? Então são pessoas especiais para mim, mas eu acho que eu fui bastante ousada até nesse tema, porque eu quero hoje contribuir o meu conhecimento e eu quero oferecer técnicas psicológicas para uma vida mais feliz. Eu vou tentar só compartilhar os slides, porque esses slides vocês não precisam tirar foto dele, porque vai ser compartilhado com vocês. Depois da aula vai ser passado para vocês, tá? Em PDF. Isso funciona. É que eu estou com dois computadores aqui, porque eu vou compartilhar a tela e eu consigo ver vocês e ver o rostinho de vocês, que é importante aqui para mim, né? Consigo colocar aqui. Então, eu vou já me apresentar. Tá passando. Ver se eu consigo me apresentar aqui. Vocês podem ter calma, porque ninguém vai se apresentar, só eu, bem rapidinho. Às vezes aparece uma psicóloga, né? Todo mundo fala, pronto, agora eu vou ter que falar, vou ter que me apresentar. Quando é presencial, então pronto, agora ela vai mandar para todo mundo se abraçar. Não, quem me conhece sabe que não tem abraço, não tem nada disso. Bem, eu estudo mais de 20 anos sobre o comportamento humano e eu segui hoje uma linha que é 100% respaldada na ciência, com evidências científicas para a utilização de um método e estratégias exclusivas da psicologia comportamental dialética. Então, são técnicas que poucas pessoas têm acesso e vocês vão ter acesso aqui. Então, eu já falei meu diferencial, que é a linha da DBT, que é o que vocês vão aprender hoje. Então, é uma coisa bem inovadora, bem diferente. E o meu compromisso aqui é oferecer para vocês um caminho prático mesmo, com base na ciência para que a gente tenha uma vida feliz. Quando a gente, principalmente em relacionamentos, porque quando você está com menos brigas num relacionamento, obviamente, é claro que você vai ganhar um melhor bem-estar emocional, uma boa qualidade de vida. Só que, para a gente falar dessas técnicas, a gente tem que talvez acalmar um pouco a nossa alma e o nosso coração. E por isso que você tem que entender sobre comportamento humano. Por isso que eu vou explicar aqui. Sobre mudanças de comportamento, sobre aceitação, imagina, sobre mudança e sobre aceitação. Quer dizer, é para mudar ou é para aceitar alguma coisa, sabe? E muita gente tem dificuldade nisso, e é isso que eu quero passar de uma maneira bem simples com essas técnicas, essas ferramentas, esses procedimentos. O que que é E eu DBT? falei do meu diferencial, hã? Lara, o que que é DBT que você falou? DBT é terapia comportamental dialética.
vem Ah, da tá. base da dialética. Tá, ok. Só muda um pouquinho, mas é comportamental também, tá? O seu diferencial aqui, eu falei do meu diferencial e eu vou falar do teu agora. É claro que você já está aqui, eu já sempre começo, né, as aulas dando parabéns para você que escolheu tirar esse tempo para estar aqui com um tema tão importante. Mas o seu diferencial, ele está justamente na palavrinha que eu coloquei aí, que é o seu comportamento. E a gente vai falar sobre isso. E qual que é o seu compromisso aqui? É de estar 100% presente. E daí já começa um grande problema, todo mundo sabe, né? Que é você, que tem a palavrinha ali, pensamento. Qual que é o grande problema? O nosso cérebro, ele vai tentar enganar a gente o tempo todo. E assim a gente já começa a aula. Então, eu vou propor aqui que eu vou explicar nessa aula o que fazer e como fazer para o teu cérebro não te enganar, pelo menos não te enganar mais tanto, né? Com as técnicas da DBT da Marceline. A Marcelina, ela sempre explica o que fazer e como fazer, e isso começou com os pacientes que têm transtorno de personalidade borderline. Então, contextualizando um pouquinho, ela passou de paciente para psicóloga e ela foi pioneira em tratar pessoas que têm um intenso sofrimento psíquico. Quem sabe o que é uma pessoa com borderline sabe o quanto intenso é o sofrimento. E então ela descobriu algumas técnicas para essas pessoas que sofrem tanto, ela descobriu como deixar a vida dela um pouco mais feliz, um pouco mais leve, um pouco mais fácil. E ela fala sempre, fazer com que viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, para isso, ela descobriu que a gente tem que viver no presente, a gente não pode mais agir pela nossa emoção, a gente tem que aceitar o que não pode ser mudado e a gente tem que mudar alguns comportamentos que precisam ser mudados. Então, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso entender que as pessoas são como elas são. Você começa a olhar para as pessoas como você começa a olhar para a natureza. Por exemplo, quando você vê um pombo que faz um cocô na tua cabeça, espero que nunca tenha feito se fizer, você esteja de chapéu protegida, mas você não olha para o pombo e fala, nossa, que pombo mau caráter. Nossa, mas esse pombo me decepcionou muito. Não, você olha e fala, ah, é um pombo, né? É um pássaro, né? Então você não olha para uma árvore e diz, nossa, esse galho não tinha que estar ali, não. Esse galho tinha que estar lá. Não. E a gente está o tempo todo cada vez mais distante da natureza. Quando que a gente fica distante da natureza? Quando a gente fica distante dos nossos valores. Quando a gente fica distante de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós não estamos conectados com o presente. Vamos começar com essa, tá? Com o presente. Então, eu vou conectá-los a viver o momento presente. Eu, eu gosto de ser bem didática, então eu tenho a técnica, tá aqui. Quando tiver o slide, o que fazer e como fazer, vocês podem saber que se trata de uma técnica. E já vou começar agora. Eu não gosto também, a gente vai utilizar uma técnica de atenção plena, de tirar os teus pensamentos. Ou seja, pai sabe, né? Eu não gosto dessas técnicas de fechar o olho, de se concentrar na respiração para isso. Eu tenho dificuldade nisso. Então, eu vou te provar o quanto é importante viver no presente e ter para ter uma vida feliz, mas eu vou fazer isso de olho aberto. Eu quero que vocês façam também. Vocês que estão aí na sala, no quarto, eu não sei aonde vocês estão, mas hoje feriado devem estar em casa. Vocês notem dois objetos diferentes perto de vocês que chamem atenção. Notem os dois objetos, pode ser uma caneta, um vaso, uma planta, qualquer coisa, tá? Notaram? Agora, rapidamente, vocês vão ouvir os sons que tem ao seu redor. Se tem algum som distante, se tem algum carro passando,
algum som mais próximo, um zumbido do ar-condicionado, qualquer coisa assim. Vou até ficar quieta. Bem, na sequência agora, eu quero que vocês inspirem profundamente pelo nariz e sintam o cheiro do ambiente. Pode ser um cheiro de café, de flor, de ar fresco, pó. Sentiram? E agora vamos para o paladar. Sintam o que tem de gosto residual na tua boca. Se você bebeu água, se você tem algum sabor de comida, o que que tem aí? Tá? E por fim, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas sensações físicas. Se tem alguma pressão nos pés, nas mãos, alguma tensão no pescoço, tá? E ok, exercício finalizado. O que que eu fiz com vocês? Para experimentar diferentes sensações, utilizando os cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, né? Para quê? Para que você tenha consciência de onde você está e o que que você está fazendo. Eu convido vocês para que vocês fiquem nessa consciência a aula toda, tá? Mas vocês podem pegar um bloquinho, uma caneta, alguma coisa, e vocês podem anotar com um risquinho toda vez que vier um pensamento dispersar o teu conhecimento com a aula. Uma técnica bem engraçada que dá para fazer também de viver o momento presente, sem fechar o olho, sem nada, é pegar um ovo de galinha, ovo de cozinha, assim, pega um ovo e tenta colocar esse ovo em pé. O que que acontece? Quando você está fazendo isso, você está no teu momento presente. E é isso que eu quero mostrar e provar para vocês o quanto isso é importante, tá? Então, como é que vocês podem utilizar? Mas, Lara, como é que eu vou fazer isso todos os dias? Nas tuas tarefas de casa, diárias, nas tarefas que você faz durante o dia. Quando for comer, quando for tomar um banho, quando for escovar o dente, sintam as sensações. Sintam os sabores, os cheiros envolvidos nisso sem distração. Eu tenho uma dificuldade com isso. Às vezes eu estou comendo e quando de repente eu já estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer e tal, eu volto, meu Deus, eu estou só comendo, tá aqui comida. Aí eu começo a comer devagar de novo e sentir, sabe, o sabor do alimento, enfim. O banho já fica mais fácil para mim. Tem aquele filme, né, do Poder Além da Vida, em que mostra essa cena dele no aqui e agora, no momento do banho, sentindo só a água no corpo. No livro dos Segredos da Vida, tem uma parte que é muito bonita, que eu sempre falo aqui, sempre falo, alguém já deve ter ouvido, as pessoas novas não, mas que conta a história de um médico que cuidava dos pacientes terminais e ele observou um fato muito interessante, que todas as vezes que saía a mulher da limpeza dos quartos, saía dos quartos, os pacientes dele ficavam se sentindo melhor. E ele perguntou para essa mulher que cuidava da limpeza ali, porque o que que ela fazia com os pacientes que eles se sentiam melhor? E ela respondeu que nada, que só estava limpando os quartos, né? E o médico, ele começou a seguir a mulher e queria saber qual que era o segredo. E daí um dia ela falou: "Tá bom, eu vou te contar. É que eu tenho um filho, tinha um filho, e ele pegou pneumonia. E eu estive com ele aqui nesse hospital. E o meu filho morreu nos meus braços." Quando ela contou essa história, ela contou sem dor, sem ressentimento, sem raiva, sem nada. E daí o médico ainda não entendeu e falou para ele, perguntou para ela: "Por que que você está me contando isso? Eu perguntei o que que você faz com os meus pacientes?" E daí ela disse: "A morte, para mim, ela não é estranha. Ela, quando eu vou no quarto dos pacientes, dos seus pacientes,
Eles estão muito assustados. E eu digo para eles que eu já vi a morte chegar e eu não tenho medo dela. E quando elas vierem para eles, eles vão ficar bem. E daí eu fico um pouco do lado deles. Ou seja, ela não entendia nada sobre psicologia, muito menos sobre medicina, mas ela conhecia algo muito importante: conhecimento do que ela passou e a presença. Então, quando eu me proponho a colocar técnicas sobre felicidade, tudo começa com o conhecimento, com o autoconhecimento. Porque a tua força, né, o teu pilar, você vai descobrir a tua própria força através do autoconhecimento, com a compreensão dessa tua inteligência emocional e espiritual, né? Sem isso, a gente perde o total controle. E a gente sempre fala sobre isso. Se você conseguir estar presente no aqui e agora, você já é uma pessoa diferenciada. Então, eu, eu vou explicar aqui para vocês, da parte da psicologia, o que acontece. É que onde tem um problema, a gente está de olho. E eu chamo isso de luz vermelha e de luz verde. Porque para nossa evolução, nós tínhamos, para a gente estar aqui hoje, nós tínhamos, na época das cavernas, que estar muito atentos. Você não podia fechar o olho e ficar meditando e ficar saboreando lá uma fruta, porque vinha um tigre, uma cobra. Você precisava estar num estado de alerta muito grande. E a gente traz isso na nossa carga genética. Tá, daí o ambiente também não ajuda muito, né? Tem assalto, tem golpe, tem relacionamento abusivo. Enfim, você tem que andar meio que com uma faca na mão, né? Um facão na mão todos os dias. Então, quando você percebe que você está atrasada, quando você está correndo para uma reunião, quando você percebe que não vai dar tempo para fazer alguma coisa, como é que você enfrenta essas dificuldades da tua vida que não influenciem na tua felicidade? Você pode enfrentar no modo de luz vermelha, de sobrevivência, ou no modo de luz verde, que você entra num estado mais produtivo, de flow e mais feliz, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, aqui mais uma técnica chegando. Ativar o modo de luz verde no nosso cérebro. Como que a gente faz isso? Emoções, pensamentos e comportamentos. E é aí que vai entrar a psicologia. Tá vendo que é mais um slide de técnica, né? Então, vamos entender essa parte. Vocês já entenderam que o cérebro tem dois funcionamentos, né? A luz, duas luzes, uma verde e uma vermelha. A luz vermelha, ela está no estado de alerta e você está olhando para os perigos. Por que que a gente valoriza isso? Por que que a gente está sempre valorizando algo que é perigoso? Para a nossa sobrevivência. Você precisa ficar sempre atento, porque evolutivamente foi necessário. Só que isso faz com que a gente fique com a visão muito fechada. A gente perde toda a noção do resto que está acontecendo à nossa volta, porque era necessário. Então, vamos fazer, o estresse é algo necessário para situações emergenciais, tá? Não. Por exemplo, tua casa está pegando fogo e você fala, não, não, é psicóloga, a Lara disse que eu tenho que manter a luz verde e tá tudo bem. Não, em situações emergenciais do dia a dia, você vai precisar de um momento de estresse. Só que você não pode fazer isso todos os dias. Só que a nossa tendência é essa, é prestar atenção no tempo escasso, é prestar atenção no dinheiro escasso, é prestar atenção no comentário de um hater, é prestar atenção no inimigo. E os nossos hormônios, eles acabam prejudicando bastante. Então, como é que a gente vai ativar a luz verde? Precisamos ativar essa luz verde como? Eu vou colocar aqui de um modo bem prático. Eu coloquei ali que a luz verde e vermelha, só para vocês saberem e terem no próprio slide, para não se perder, que é a luz vermelha do medo, da desistência, da escassez, da tristeza, raiva, mas pode ter muitas outras
definições aí, e a luz verde, a da confiança, da coragem, paz, enfim, criatividade. E vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou falar para vocês aqui, não precisa ficar preocupados, porque não vai ter nada em dupla, em grupo, nesse, nem precisar se abraçar, mas a questão é, vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa precisa fazer uma prova e ela está no modo de luz vermelha. O que que acontece quando ela vai fazer a prova? Quando ela está indo fazer a prova no modo de luz vermelha, é um exemplo, né? Ela vai pensar, meu Deus do céu, eu estudei tanto todos esses anos, será que eu vou conseguir passar? Eu acho que eu não vou conseguir passar. Ai, que coisa, e o que que vai ser de mim e tal. Agora vamos pensar, essa mesma pessoa vai fazer uma prova e ela está num estado de luz verde. Como é que ela age? Ela age em sintonia com sensações que vão dar bem-estar para ela. Ela vai lembrar, vai ouvir uma música que ela gosta. Ela vai lembrar de momentos, sei lá, gloriosos da vida dela. Ela vai imaginar as pessoas numa plateia aplaudindo ela. Ela vai fazer uma sintonia com o bem-estar. E o que que vai acontecer? Ela vai fazer um show na prova, né? É isso que acontece. Então, quando você está na luz vermelha, você acaba acreditando em coisas até da tua própria cabeça, tá? Nesses pensamentos, é uma pessoa mais controladora. Vamos pensar numa sogra. Eu sempre falo na sogra, porque eu trabalho com mulheres, meu Deus do céu, como é complicado isso. Não é à toa que tem essas piadas de sogra, porque a maioria incomoda. Por que que incomoda? Porque está no modo de luz vermelha. Se vocês entenderem isso, já fica tudo muito mais prático. O que que uma sogra pensa estando no modo de luz vermelha? Que ela acredita que ela perdeu o filho, que ela foi trocada, que nem ela, ninguém mais ama ela, que ela tá sozinha, que ela vai morrer sozinha. É isso que ela pensa. Modo de luz vermelha. E como é que é uma sogra boa, do modo de luz verde? Ela fica feliz com o filho, ela entende o ciclo da vida, ela entende que o filho dela cresceu e está casando, e ela tem mérito por ter contribuído com isso, e tem mérito por fazer uma pessoa feliz e a esposa feliz também. Então, é isso que eu preciso que vocês estejam conectados com essa luz verde. Por que que eu trago esse conhecimento sobre felicidade? Porque a gente precisa lidar também com os nossos conflitos dos relacionamentos, entendendo como que a maioria dos relacionamentos acabam, né, por falta até muitas vezes de autoconhecimento. E agora eu já vou entrar na parte relacional, na parte dos relacionamentos, tá? Aqui eu preciso que vocês entendam, é uma parte bem psicológica, mas uma situação, ela vai gerar uma emoção, que vai gerar um pensamento, que vai gerar um comportamento. Até aqui tudo bem, né? É assim que nós reagimos em todas as situações. O fato de entender isso já é bem importante, porque esse processo de informação, ela não acontece só na nossa mente, ela acontece também no nosso corpo. Então, por exemplo, né, numa situação de briga, tá? A situação é uma briga. O que que acontece depois? Depois vem uma emoção, que pode ser raiva, que pode ser medo, que pode ser alguma coisa assim. E depois vem o pensamento. Ah, ele não me entende mesmo, eu não deveria estar passando por isso, e etc. E depois vem o comportamento. Não é o. Deixa eu ver aqui ó, o chat. Eu não estou vendo o chat, ou vou deixar o. Não é o pensamento que já. Não é o pensamento que gera emoção. Por quê? Isso é. Só um minutinho, porque agora que eu vi que está gravando ali, eu vou dar um aqui. Isso é antigo, porque
Tem pessoas que falam isso, tá, na psicologia, mas na psicologia comportamental não é, e eles provam por causa do, por exemplo, de um neném, né? Um neném, o que que faz? Primeiro é a emoção, para depois vir qualquer outra coisa. Dentro do ventre da mãe já é assim, tá? Mas vamos seguir aqui então. O que que faz as pessoas assim se afastarem dos seus valores é justamente não ter o comando da emoção. Então, por isso que primeiro vem a emoção e por isso que é muito importante essa parte da emoção para você não ser mais comandado pela emoção, né? Você não ter mais não ser mais comandado por ela e você comandar a sua emoção, tá? Um exemplo prático. Vamos para um exemplo prático aqui. Quando que você deixou de se deixou de... Quando que você deixou se influenciar pela sua emoção? E com isso acabou piorando as coisas. Por exemplo, pode ser no trânsito, na briga com o filho. Sempre a emoção vem primeiro, depois vem o pensamento e daí gera um comportamento, tá? Então, quando que isso aconteceu na tua vida? E aí, vamos para mais uma técnica, justamente para o que fazer quando a gente é dominada pelas nossas emoções. Uma técnica, ela está linkando na outra, tá? Então, mais uma técnica aqui que a gente chama de técnica STOP. É uma técnica da DBT, mas vocês também podem já ter ouvido falar que ela funciona em 4 passos. 4 passos porque são as 4 letrinhas do stop, tá? O S significa stop mesmo, de parar, porque tá em inglês, né? Então ela acaba ficando nessa letrinha mesmo, mas significa parar. Ou você vai fazer o quê? Você não vai mais se deixar levar por suas emoções. Não vai mais, não vai mais perder o controle. Para isso, você vai stop, simplesmente parar, não mexer mais nem no músculo. Você vai ficar paralisado. Você vai parar por um momento e isso vai fazer o quê? Com que a sua emoção não te controle. Você não vai mais agir sem pensar. E assim, para quem tem facilidades visuais, você pode pensar nessa placa, naquela placa de pare mesmo, e aí resolve a situação. O segundo passo é o dar um passo para trás. Está no T ali de stop, porque é take a step back, dar um passo para trás, mentalmente ou fisicamente, em qualquer situação. Se desprender do que está acontecendo. Você não vai mais se deixar levar pela emoção e vai poder controlar. Então, por exemplo, você está dirigindo um carro e alguém te corta, né? Corta a tua frente, te xinga. Qual que é o teu impulso? É de xingar também, né? Mas com o stop você vai parar e vai dar um passo para trás, ou seja, literalmente, né? Você vai ficar para trás, você não vai fazer peguinha com ele, você vai deixar o carro ir, tá? Para evitar um confronto. Terceiro passo, você vai observar. Para você tomar qualquer decisão eficaz, você não pode fazer nada precipitadamente. Quem já me conhece sabe que eu falo muito nisso. Não faça nada agora, porque agora você pode agir pela emoção e isso não é bom. Então, você vai observar e observar sem julgar. E depois você vai prosseguir em mindfulness. O que que seria esse prosseguir em mindfulness? É você estar conectada com o momento presente, conectada com as tuas metas de vida. Assim, ó, xingar de volta está de acordo com uma vida que vale a pena ser vivida? Está de acordo com o teu comportamento equilibrado que você quer ter a partir de depois dessa aula, sabe? Qual o comportamento que está de acordo comigo para melhorar uma situação? Então você pergunta como você pode lidar com o problema para ficar bem e de uma maneira efetiva, tá? Então vamos de novo aqui mais um pequeno exercício. Quais situações
domésticas, profissionais ou acadêmicas, a técnica stop pode ser necessária para você. Como a gente está num tempo curto, né, eu só vou dar um exemplo aqui. Uma amiga minha, ela estava indo para casa, ela pegou um engarrafamento, ela ficou presa no trânsito, ela chegou em casa, o esposo dela já estava pé da vida, nervoso, começou a ofender ela, e ela falou, Lara, lembrei da técnica stop. Então, ela falou, olha, eu cheguei tão estressada e tão cansada que o meu impulso foi de entrar no clima, foi de tentar rebater. Mas eu lembrei da técnica stop. E o que que eu fiz? Eu parei. Eu não entrei no clima. Eu dei literalmente um passo para trás. Eu fiquei mais distante dele. E eu observei o que estava acontecendo. E observei até que tinha garrafa de cerveja na pia. Então ele até tinha bebido, Lara. Não, não adiantava nem entrar, né, numa discussão. E depois eu prossegui em mindfulness, eu fui no banheiro, eu lavei meu rosto, eu senti eu presente naquele momento e pensei, qual seria a minha reação se eu fosse uma pessoa centrada, né? E ela realmente conseguiu agir assim. Então, o que que eu estou explicando nessa técnica? Bem, é assim, mesmo que quando você vive uma vida que você não quer mais estar vivendo, ela pode te ajudar. Só que agora eu vou entrar em algo muito mais profundo, porque nesse caso ela também estava num relacionamento bem desgastado e ela já não queria mais estar nesse relacionamento, tá? Só que eu vou entrar em algo assim extremamente delicado, mas eu quero mesmo hoje que a psicologia te ajude. Porque quando você está vivendo uma vida que você não quer, quando alguma coisa acontece que você precisa aceitar, sabe? Alguma vez você já aceitou alguma coisa, depois você descobriu que você, na verdade, nem tinha aceitado aquilo? Então, é isso que acontece. Às vezes é muito difícil de aceitar e a gente precisa. Ó, mais uma técnica, e essa técnica é bem profunda, que se chama técnica da aceitação. É aceitar o que não pode ser mudado. E como fazer com essa técnica? Então, vou passar essa técnica aqui. Primeiro, o que precisa ser aceito? Essa parte já é bem difícil, mas ajuda a aceitar a vida como ela é neste momento. Então, essa técnica é útil quando você está vivendo uma coisa que você não queria. E quando aceitamos, por exemplo, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa culpa, a nossa vergonha, às vezes, né? Uma vergonha, assim, de ter entrado num barco furado, num relacionamento difícil. Então, ao invés de tentar mudar as coisas, a gente querer que as coisas sejam diferentes, a gente simplesmente aceita de fato o que está acontecendo no nosso relacionamento, por exemplo. E quando a gente aceita, a gente consegue focar e escolher ações mais comprometidas com os nossos valores. Então, aí está um pulo do gato, porque em vez de a gente ficar lutando o tempo todo contra as nossas emoções, a gente para de lutar com isso e se torna muito mais produtivo para resolver o que tem que resolver. E os fatos do passado e os fatos do presente, eles são fatos, mesmo não, mesmo que não agradem, né? Eles são fatos. Então, eu coloquei aqui uma figura que é uma figurinha bem simples, mas essa imagem ela vai te ajudar a entender. Eu quero que você entenda de uma maneira bem simples. Eu vou tentar explicar. É você observar e se perguntar primeiro, o que que não vai ser, o que que eu não estou aceitando? Quais são os meus pensamentos? Por exemplo, geralmente os pensamentos, quando a gente não aceita alguma coisa, né? Não deveria ser assim, eu não merecia passar por isso,
por que que isso acontece justamente comigo? Não é justo acontecer comigo. Eu me sinto presa nessa situação, ou seja, né, não, isso eu não dou conta, eu não posso acreditar que isso aconteceu, enfim. E daí eu vou te explicar de uma forma bem simples, tá? Imagina que você tem essa estrada, nela tem uma bifurcação, né? De um lado você aceita a realidade e do outro não. E a gente vai pegar o caminho de aceitar a realidade, por mais difícil que seja, por mais doído que seja, você vai se comprometer a aceitar o que aconteceu. Então, você pode dizer só na tua mente assim que você se compromete a aceitar as coisas que aconteceram dessa maneira. E você vai dizer isso quantas vezes for necessário, tá? E eu vou te ajudar, eu vou segurar na tua mão aqui, tá? Para andar nesse caminho da aceitação. Imagina que eu estou andando com você, segurando na tua mão nesse caminho da aceitação. E eu vou falar para você algumas coisas nesse caminho. Primeiro, você vai observar o que que você está lutando. O que que você está lutando contra a realidade do quê? E daí você vai perceber o quanto você está se desgastando e lutando por alguma coisa que já aconteceu, tá? Agora você vai fazer o seguinte, você vai reconhecer que houve uma história que te levou a essa coisa que você não aceitou. Por exemplo, se você teve um relacionamento e esse relacionamento acabou, se você foi traída, se você teve um relacionamento que foi ruim, é por quê? Porque teve um relacionamento, porque teve uma atração no início, porque vocês ficaram juntos, por isso que isso aconteceu. Se você sofreu um acidente, é porque você estava fazendo alguma coisa naquele momento. Se você sofreu, está sofrendo pela morte de alguém, né? Aceitando que você vai ficar, né, sozinho ou tentando aceitar um luto. Olha como isso é sério. Mas é por que que você está sofrendo? Porque houve uma história com essa pessoa, houve uma aproximação com essa pessoa, você teve uma história com ela. Então você pratica aceitar com toda a tua mente, com todo o teu corpo, com todo o teu espírito, que você vê que você está lutando alguma coisa e você vê que você está se desgastando com isso e que teve uma história nisso. E a gente continua caminhando. E eu vou pegar mais, né? Não vou largar a tua mão e a gente vai usar um pouquinho da criatividade, imaginando como que seriam os teus pensamentos se você aceitasse. E você vai tentar agir como se tivesse aceitado tal situação. Como se tivesse aceitado um relacionamento que terminou, como se tivesse aceitado ser traída, como se tivesse aceitado ter que passar pelo luto e viver sozinho agora sem essa pessoa, como tivesse aceitado passar por uma dor física ou emocional, tá? Então, não tire a tua dor. Eu não estou falando que aceitação é tirar a dor. Não é isso. É justamente ao contrário. Não é deixar a dor de lado, nem a decepção, nem a tristeza, mas é reconhecer que a vida vai valer a pena ser vivida, mesmo com essa história de dor. E daí você pensando em possibilidades e fazendo comportamentos, por isso que a gente fala da psicologia comportamental, da gente utilizar comportamentos como se você tivesse aceitado. Ah, se você tivesse aceitado uma traição, o que que você faria? Ah, eu ia viver minha vida, eu ia ter um novo relacionamento, eu ia, sei lá, né? Mas eu não consigo porque eu penso nisso. Enfim, eu deixei, como eu sou, né, incrível, né, pai? Eu deixei aqui um resumo para vocês de tudo que eu falei, tá nesse slide, vocês vão ganhar pelo PDF, tá? Que eu quero seguir. Então, aceitar, na verdade, não é lutar contra as emoções e pensamentos que não queremos. Não é isso. Aceitar é você conseguir ver de um novo modo que a vida ainda mesmo assim vale a pena ser vivida, tá? Então não é se resignar, não é nada disso, é simplesmente se dispor a viver cada momento do jeito que as coisas são boas e coisas ruins. E existe
protocolo cognitivo também, que ajuda muito isso, que eu também vou dar, olha, é muita coisa, né? Eu estou falando sem parar aqui. Posso continuar, né? Qualquer coisa, vocês gritam, tá? Pode gritar. Mas eu vou dar um tempo para as perguntas no final. Existe um. Você quer falar, pai? Não? Existe um protocolo bem simples, eu desandei aqui a falar e pronto, mas que vocês podem utilizar para muitas situações que a gente pode se sentir frustrado ou machucado. Isso é muito importante, tá? Porque, na verdade, você vai ter que fazer nesse protocolo uma pergunta muito interessante, muito simples. O que que isso te ensinou? E eu posso, por exemplo, o que que eu posso fazer para me tornar alguém melhor diante disso que eu vivi? Então, por exemplo, eu contei um pouco da minha história esses dias para uma amiga minha, que é psicóloga, e eu estava conversando com ela sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, como eu era uma psicóloga ruim, porque eu não, na verdade, eu não entendia nada de relacionamento abusivo. Só depois que eu passei por isso que eu consegui entender de fato o que que é isso. E eu acho que eu atendi muitas pessoas de modo errado, porque eu não conseguia entender a gravidade que era isso. Pelo menos para mim foi uma coisa muito séria, né? Foi sério demais, porque eu perdi tudo. Então, e tive que recomeçar tudo. Então, e aí ela perguntou exatamente essa pergunta, né? Mas o que que isso te ensinou? Eu falei, mas me ensinou a trabalhar de um jeito que hoje não tem psicóloga melhor, né? Então, o que que você aprendeu disso tudo? E aprendi que eu não vou mais entrar em furada, né? De um jeito diferente. Então, essas perguntas, elas ajudam muito a você se fortalecer quando alguma coisa está machucando e que é muito difícil ainda de engolir, tá? E vamos lá para mais um slide. Peraí. Mais um slide de aceitação também, tá? Porque a parte de aceitação eu gosto muito. Eu estudei muito a fundo isso, na verdade, estou dando só uma introdução aqui para vocês, mas eu acho que essas técnicas já vão ajudar na vida, assim, para a vida, para sempre, que é fazer um cartão de enfrentamento. Eu não sei se alguém já ouviu falar nesse cartão de enfrentamento, mas eu acho assim que é fantástico, tá? Resumidamente, o que que é esse cartão? É escrever frente e verso estratégias práticas, estratégias acessíveis para você lidar com o teu problema. Então, você utiliza esse cartão como um lembrete, como algo tangível, porque quando a gente fala em mente, psicologia, a gente parece que não tem nada para se pegar naquilo. E o cartão, ele é algo que você pode recorrer, pode deixar na carteira, na geladeira, na bolsa, sei lá, recorrer num momento para que você tenha que utilizar de uma dificuldade real, uma situação real. Então, eu coloquei aqui eu coloquei um exemplo nessa minha apresentação, mas vocês vão utilizar o de vocês. Eu coloquei uma estratégia para lidar com relacionamentos abusivos. Mas, obviamente, que isso é só um exemplo que você vai se adaptar de acordo com a tua situação e com o teu problema. Eu coloquei aqui o que fazer, estratégias para lidar com o relacionamento abusivo. Ela estava no relacionamento, então ela vai criar um vínculo de uma rede de apoio, ela vai buscar informações sobre o que que é um relacionamento saudável, ela vai criar pensamentos positivos, ela vai procurar metas, ela vai estudar sobre dependência emocional, ela vai tudo que ela tem que fazer. E no verso, ela vai colocar alguma coisa mais motivacional, né? Que garanta ela. Por exemplo, se você se você termina um relacionamento que é abusivo e sabe que você não pode voltar para essa pessoa porque a chance de não se sair bem é 99,99% das coisas se repetirem, de ter mais sofrimento. Você vai colocar no teu cartão o quê? Vai lembrar das mentiras, vai lembrar das frases de desqualificando, vai fazer um bilhete de encorajamento, vai tentar
apesar da dor, assim, colocar, eu estou aqui, eu sei que é uma realidade difícil de aceitar, mas eu estou disposta a seguir em frente, sei lá, qualquer coisa que vai fazer um encorajamento. A Paloma estava aqui, ela saiu, a Paloma é minha colega e ela, um amor de pessoa, psicóloga, e ela recebeu vários haters de, de uns posts dela. E eu falei, nossa, o que que você fez, né? Porque eu acho, eu acho tão ruim isso. E ela disse, eu fiz cartão de enfrentamento, Lara, né? Coloquei todas as pessoas que falam bem do meu trabalho, lembrei de todas as pessoas que sempre me elogiavam. Enfim, você pode utilizar isso em várias situações da tua vida para você viver feliz. Para viver feliz no presente, você precisa saber também superar o passado. E isso é a prova, né, que do quanto que é importante a gente estar sempre focado no presente, para lidar com o estresse e voltar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. E como que a gente faz isso? Então, eu vou explicar para vocês que a gente vai controlar os pensamentos. Mas, Lara, eu não consigo. Os pensamentos me dominam e eu fico ruminando aquilo o tempo todo, eu fico lembrando, eu fico das experiências boas, das experiências ruins, enfim, fica lembrando de tudo. Então, você vai sempre, quando ter esses pensamentos, o que que você faz? Você vai direcionar a tua mente para o presente momento, com a intenção mesmo, clara, de sair desses pensamentos. Então, por exemplo, você vai observar os sons ao teu redor, você vai pegar um objeto, você vai contar, con- contar quantos tijolos tem na tua frente, quantas pedrinhas, quantos não sei o quê, mas você vai tirar o foco do teu pensamento. Você vai assumir o controle dos teus pensamentos, tá? Porque a gente vai ter que aceitar algumas coisas que acontecem. Mas, Lara, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu sei que tem que fazer, mas eu não consigo. Mais uma técnica. Eu tô assim, hoje fantástica, né, com essas técnicas. Hoje todo mundo sai com os problemas resolvidos daqui. Porque eu vou te ajudar como controlar os pensamentos com a técnica TIP. Essa técnica TIP, na verdade, ela é muito, muito, muito simples. Eu até vou passar ela só rapidamente e vou mandar um videozinho depois, junto com o slide, que explica essa técnica em 5 minutos. Ela está em inglês, né, no YouTube, mas dá para vocês colocarem ali a legenda em português. Essa técnica TIP, eu até coloquei, quando que elas são úteis? Quando você quando você não consegue sair desse teu lado emocional ou quando você está muito sobrecarregada, tá? E eu coloquei um foguetinho ali para vocês lembrarem de descomplicar, porque eu sempre falo, e vou falar de novo porque tem gente nova aqui, mas tem uma lenda famosa que se espalhou lá nos anos 60, no auge da corrida espacial, lá das missões da Lua, que era a tal da caneta, do problema que eles tinham com a caneta esferográfica, porque eles lembraram que a caneta não funcionava no espaço, na gravidade zero. E aí a NASA investiu uma fortuna numa caneta perfeita para poder fazer os registros. Claro, né? Em 1960 não tinha celular, não tinha essas coisas. E, e foi aquele escândalo. Eles fizeram a apresentação daquela caneta especial perfeita dos Estados Unidos e todo mundo aplaudindo e que coisa boa, porque o que seriam de nós? E a União Soviética falou: olha, na verdade, assim, a gente também resolveu o problema, mas a gente pensou em usar um lápis, né? Então, vejam, as técnicas tipo use o lápis, descomplique as coisas de uma forma bem corporal, tá? Mais as letrinhas de novo, o tipo que significa cada uma dessas letrinhas, que vão ajudar a regular a tua emoção. Como é que se regula uma emoção, Lara? Veja, sabe como é que é um fogão que tem uma boca de fogo?
e você regula mais forte, ou mais, né? Ou menor ou maior, você vai regular suas emoções dessa maneira. Como? A primeira letra, o T, é para baixar a temperatura corporal. Você pode usar gelo ou você pode usar mergulhar você pode usar gelo e aplicar nas têmporas, aplicar aqui ou segurar o gelo na mão também funciona, tá? Ou você vai poder usar um pouquinho de água resfriada, gelada até, e fazer um mergulho no teu rosto, colocar numa bacia e mergulhar o rosto na água. Porque quando você faz esse reflexo do mergulho, quem já fez mergulho, quem pratica isso, sabe que você faz um reflexo, que é o coração desacelerar para uma frequência cardíaca que é inferior ao repouso. Então, você pode conferir a tua pulsação antes e depois dessa prática para me dizer se não é, né? Mas aí você fala assim, Lara, eu não tenho água e eu não tenho luz, não tenho gelo, não tenho luz, não está funcionando o gelo na natação também, é bem interessante isso. Por isso que essa técnica é de fato fantástica. Tá, não tenho água e não tenho luz, o que que eu faço? Aí você vai para a segunda, que é o exercício intenso. Você pratica por pelo menos 20 minutos, para elevar a tua frequência cardíaca até 70% no máximo da tua idade. Você, claro, né? Essas técnicas são para quem tem uma saúde perfeita, que está tudo bem, não é para utilizar com outras, né? Tem restrições, mas você pode calcular no Google a tua frequência cardíaca de treino, e aí você, que é recomendada para a tua idade, você também vai saber. E depois você também pode utilizar a respiração pausada e o relaxamento muscular. Como eu vou passar depois esse videozinho, então vocês têm acesso a isso. Eu não vou entrar em detalhes porque é algo bem comportamental, né? Eu quero falar mais a parte psicológica, apesar que essa também é. As nossas experiências, agora tem algo bem sério aqui que eu vou falar para vocês. As nossas experiências, elas vão moldando o nosso comportamento. O que que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos, assim, por exemplo. Você já teve uma experiência de ir num lugar e uma experiência ruim naquele lugar e depois não querer mais voltar lá? Ou, por exemplo, de você comer alguma coisa estragada e depois você nunca mais querer comer aquilo? Meu Deus do céu, eu tomei um suco de laranja uma vez que eu não estava grávida. Nunca mais na vida eu tomei suco de laranja. Vai fazer 30 anos. Então, 30 anos que eu não consigo tomar. Então, assim, ó, e tá. Isso é uma parte bem importante ali que você tem que saber que essas experiências moldam o comportamento. Agora tem algo muito estranho. Por quê? Por exemplo, você ama comemorar a festa de aniversário. E todas as festas de aniversário você está feliz. Só que daí você está num relacionamento em que tem uma pessoa que não está te fazendo bem e todas as vezes que vê você feliz, briga. Principalmente quando você está muito feliz, que é na época do aniversário. De repente, você não consegue mais fazer aniversário. Não quer mais, não quer saber de festa, sabe? Não quer mais nada e não sabe por quê. Mas por quê? Porque a tua experiência acabou mudando os teus comportamentos para pior. Então, vejam, cada comportamento tem uma consequência. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso é muito sério que eu estou falando, porque às vezes a gente está reforçando um comportamento que faz a gente sofrer mais sem saber. Eu conheço uma pessoa, eram dois irmãos, e essa irmã, ela sempre muito apaixonada e ela sofria muito por amor, porque ela sempre se apaixonava demais, sofria demais e tal, e ganha todas as vezes que ela sofria por amor, terminava um relacionamento,
ela ganhava do irmão que não sabia o que fazer para acalmar, ela ganhava presente. Ela ganhava, e não era qualquer presente, ganhava carro, ganhava casa. Ele, sem querer, estava reforçando um comportamento de sofrimento, né? Então, veja, uma criança, isso é fácil, né? Uma criança que faz birra, você acaba cedendo. Quem nunca, né? O que que você fez? Reforçou um comportamento. Daí o teu marido tá lá e você pediu algo para você e você disse que não dava, e daí ele gritou, daí não sei o quê, e você acabou fazendo. O que que você fez? Você reforçou um comportamento. E reforçou o comportamento dele ficar bravo e brigar com você sempre quando ele precisar ganhar alguma coisa. Então a gente tem que saber alinhar os nossos comportamentos com as nossas consequências de acordo com os nossos valores. Eu conheço uma pessoa, eu dei um curso lá no Rio, eu não sei se eu comentei com você, pai, que eu achei fantástico. Ela emagreceu, acho que 30 quilos, sem bariátrica, sem nada. Ela emagreceu porque ela fez um reforço desse comportamento positivo. Ela dava um presente em cada quilo que ela perdia, ela dava um presente para ela. Então, a gente sabe, né? Todos nós aqui, nós todos somos pessoas, nós temos sonhos, nós temos paixões, nós temos angústia, nós temos dores, mas a gente tem que saber diferenciar e analisar as nossas emoções para a gente poder regular e conseguir lidar melhor com elas. Então, vejam como o autoconhecimento, ele é uma coisa séria. Se você, para ter uma vida livre, para ter uma vida feliz, para não cair mais nessas armadilhas da tua mente, teu comportamento, as tuas emoções, elas têm que seguir por um lado de acordo com os teus valores. E por isso que eu sempre prezo muito a questão dos valores, da gente descobrir os nossos valores. E na DBT tem isso. Quem já passou comigo já sabe, e eu não sossego enquanto eu não fizer a questão dos valores bem feito. E às vezes eu falo, não, precisa de mais uma sessão, vou te dar mais uma sessão, mas você vai sair daqui com os valores definidos. Então, essa definição é muito importante para a gente. E aí tem um bônus no fim da aula que vai te ajudar nisso também, tá? Os três grandes problemas para o nosso desenvolvimento pessoal, porque agora vocês já viram a importância disso, mas o primeiro grande problema, eu acho que é o ambiente que nós vivemos. O tal do ambiente invalidante. Não sei se vocês já ouviram falar o que é o ambiente invalidante, mas eu posso entrar em detalhes depois. O segundo problema também, assim, é um ambiente que não ajuda, tá? É uma família que não ajuda, é um marido que não ajuda no nosso desenvolvimento, tá? Todo mundo passa por isso em algum momento. E aí depois tem mais um problema do ambiente também, que são as redes sociais, que a gente sabe que as redes sociais elas são baseadas em anúncios, né? O Instagram, o YouTube ou qualquer uma coisa, nada disso é de graça. E você, o que que eles querem que você fique vendo o máximo de tempo possível. Só que o problema não está no anúncio, vocês sabem disso. O problema está no conteúdo que esse anúncio aparece. E qual é o conteúdo? É um conteúdo que faz as pessoas ficarem cada vez mais longes do que do momento presente, cada vez mais incentivadas a fazer comparações, né? A Lamborghini para lá, para cá, é o corpo escultural, capa de revista, aquele sorriso perfeito, e você olha no espelho e fala: Meu Deus, né? Eu não sou nada. Então, o ambiente, a gente tem que saber que o ambiente ele influencia muito, demais o nosso comportamento. E muitas vezes ele potencializa ainda o que tem de ruim. E daí, o terceiro problema seria o não saber, talvez, o que fazer, não saber o que fazer e não saber como fazer os problemas. Porque
com as coisas do comportamento humano. Da gente ser levado por esse primeiro problema, que é o ambiente. Então, praticamente, ninguém te ensina na escola, não tem um aprendizado sobre gerenciar emoção, sobre gerenciar estresse, ansiedade. Tudo você faz por conta, tudo você faz sozinho, né? Você não tem a tal da ferramenta, da caixa de ferramenta. Eu lembro, eu coloquei uma caixinha aqui para não esquecer aqui. Eu cheguei na faculdade, na época, né, há mais de 15 anos atrás, que eu me formei já, então, sei lá, não lembro o ano. Mas eu cheguei lá toda empolgada no primeiro dia, porque eu achei na minha cabeça que eu ia ganhar o material, né? Tipo o material que a gente ganha quando chega, vai num curso, naqueles cursos presenciais do Olos, lembra, pai? Ganha pasta, aquela pasta linda, ganha caneta, ganha um monte de coisa legal. Eu pensei, pronto, eu vou ganhar aí um material, uma caixa cheia de ferramentas para conseguir consertar as pessoas. E aí que foi o grande primeiro, a decepção, né, minha, que eu não encontrei isso. Então, se você está na tua casa, sei lá, uma lâmpada queima, você vai lá e troca, uma bijuteria estraga, você vai no Pelicate ali e arruma. Todo mundo tem uma chave, sei lá, Philips, roda, vocês engenheiros sabem melhor do que eu, você pega a tal da ferramenta. Mas para arrumar relacionamento, para identificar um relacionamento abusivo, cadê as ferramentas? Então, o que eu passei hoje aqui são protocolos validados pela ciência para reduzir um pouquinho essa ansiedade, para reduzir um pouquinho esse estresse e para que você consiga identificar algumas emoções que podem ser prejudiciais e para que você não se sinta também tão culpado, culpada de não saber, de não conhecer isso, porque realmente ninguém aprendeu e eu levei anos para aprender essas técnicas, essas ferramentas, para que a gente tenha uma vida melhor e mais feliz. Então, eu coloquei um bônus aqui para vocês. Ah, tá, mas antes, assim que eu trabalho, tá? Os meus slides aqui eu coloquei porque o treinamento de técnicas psicológicas eu elaborei e eu gostei, eu elaborei dentro dessas técnicas só da terapia comportamental dialética. Eu não tirei nada da minha cabeça, mas não é um grupo de terapia, é um treinamento de técnicas psicológicas em grupo, só que é só para mulheres, tá? Ninguém é obrigado a falar no grupo, não tem nada disso, mas são encontros semanais que eu faço. Não sei se o pai está sabendo disso, né? Mas eu faço esses encontros exclusivo para mulheres, uma vez por semana, e que em cada vez, eu dou ferramentas para ter relacionamentos mais saudáveis, para ser mais forte emocionalmente, para ficar menos preocupada, para ser mais feliz, para saber dizer um não, impor limite, para tomar decisões com a mente sábia, todo, né, recebe todo o material de apoio, enfim. E é bem interessante esse meu trabalho que eu estou fazendo agora. É só para mulheres, porque mulheres são diferentes dos homens e tem um foco bem exclusivo ali. Daí vão ter, é dividido em módulos de o que fazer e como fazer. Eu coloquei aqui na apresentação para vocês verem um pouquinho, né? Então, até em situações difíceis, de raiva, de estresse, para tomar decisões, para diálogos, para regular as emoções, para você conseguir lidar com as situações difíceis da tua vida. E daí, o bônus aqui que eu vou deixar para vocês é porque são 10 perguntas de autoconhecimento. Elas estão aqui porque essas perguntas, ai, Lara, essas perguntas tem em todo lugar. Tem, é bem fácil de achar essas perguntas em vários outros lugares, mas tem um pulo do gato aí, tá? Dentro dessas perguntas de qualidades, defeitos, valores, como é que você cuida da tua vida e tal, dentro dessas perguntas, até nessas perguntas, é muito fácil de você descobrir sobre relacionamento abusivo, tá? Porque se você pergunta para uma mulher, tá bom, mas quais são teus hobbies? Ela vai falar,
Hobbies? Que hobbies? Eu não tenho vida própria, né? Eu sou controlada o tempo todo. Geralmente o controle está presente. E pergunta que lugares que você gosta de frequentar. A pessoa fala, lugares? Eu, sozinha, frequentar? Com alguém? Eu não escolho bem os lugares. Enfim, são até técnicas para vocês, que eu sei que vocês trabalham com pessoas e que podem ajudar também. Mas essas perguntas de autoconhecimento também podem revelar alguns valores. Claro que não é a mesma coisa que fazer um teste da DBT e descobrir de fato o que é valorável para você e para você ter uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Mas daí tem um bônus extra, o bônus do bônus, eu não estou brincando. Na verdade, eu não estou brincando. Por quê? Porque é muito fácil a gente achar as perguntas de autoconhecimento. Mas o que eu vou dar aqui de bônus para vocês são as respostas, não as respostas, as respostas são tuas. Mas o pulo do gato aqui é quando você fazer, né, responder genuinamente isso, você também conseguir ter respostas e se elas estão de acordo com a pessoa que você gostaria de ser, se elas estão de acordo com as tuas maiores prioridades da tua vida, se elas estão de acordo com o que realmente importa para você, se elas estão de acordo com as coisas que você deseja para a tua vida, com as coisas valorosas que você tem ou gostaria de ter na tua vida, tá? Então, isso é muito bonito quando a gente tem as respostas conectadas com o nosso comportamento. O fato de vocês estarem aqui hoje faz parte do teu comportamento. Por isso que eu falei, né? Tipo, hoje, agora você tem a prova de que você é uma pessoa diferenciada, óbvio, porque você está aqui, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, da presença, 100% presente, de estarem aqui comigo hoje e também o comportamento de vocês. Tem os meus contatos, né, da tua decisão de estar aqui comigo hoje, que faz parte do teu comportamento. Então, os meus contatos estão ali. Quem quiser participar do treinamento também para mulheres, é só mandar um WhatsApp direto para mim e eu vou ficar aberta agora para perguntas, tirar aqui o slide, tá? Falei demais? Falou no ponto, tá ótimo. É porque não pode demorar muito, né? Tá. Vocês querem fazer alguma observação? Tem alguma pergunta? Quanto tempo leva esse treinamento para mulheres? São 3 meses. Cada mês a gente trabalha uma técnica ali. Então, é uma vez por semana, né? Todas as terças-feiras tem turma à tarde, tem turma à noite. Agora vai começar uma noite só no fim do mês. E aí são 3 meses comigo. E cada semana e custa super barato, porque é em grupo, né? Custa R$ 100 por encontro. E aí, cada semana, cada mês é trabalhado foco só nas emoções. Nunca mais, depois desse treinamento, você vai ser levada ou deixada ser levar pelas emoções. Nunca mais. É bem interessante. Ah, como lidar com mal-estar, né? Com mal-estar psíquico. Então, a gente vai trabalhar um mês só nas situações emergenciais. Você ajuda muitas pessoas, né? Tendo as técnicas também. Muito rico, muito bom, obrigada. Boa aula, excelente, parabéns. Que legal, gostei dos feedbacks aqui de vocês. Obrigada, obrigada a vocês também. Quem tem mais alguma pergunta? Aproveitem, estou aqui disponível. Oi, Lara, sou a Fernanda, tudo bem? Boa noite. Oi. Oi, Fernanda, tudo? Quero fazer uma pergunta. A gente lê bastante, escuta, né, várias coisas. Você apresentou, foi uma aula bem rica, né, detalhada, inclusive,
dessas técnicas e tudo mais. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe, não sei se nem se eu vou conseguir formular o que está fervilhando aqui na minha cabeça, mas eu vou tentar. Das técnicas que você apresentou e falou bastante, você fala, né, assim, aquele momento em que você está numa situação, seja familiar, seja na vida profissional, em que acontece essa explosão da emoção ali, em que você, ou, né, se vê dominado pela raiva, ou por a pessoa pode estar te humilhando, enfim, né, a emoção que aflora ali, qual é? Existe um modo de eu ligar, né? Como se for, não sei se é isso o botão em que eu tô ali. Nossa, eu tô passando por uma emoção, eu preciso controlar antes do impulso da resposta, antes do impulso do eu ir para o embate, né? Movida pela emoção. Qual é o que permeia a mente? Eu preciso estar com essa mente tão treinada a ponto de perceber que eu vou me envolver naquela provocação ou naquela emoção que está ali dominando o momento? Sim, porque a gente, na DBT, eu vou tentar também responder de uma forma não complexa, tá, Fernanda? Eu falei, oi, Fernanda, porque eu falei com ela, conheci a Fernanda hoje à tarde, quando eu passei o convite para ela, né, Fernanda? Foi. Mas, e foi muito engraçado. Mas, assim, existe algo que desencadeia as coisas, tá? Que a DBT chama de situação desencadeante. Então você já sabe que, quando eu fiquei com raiva, aconteceu isso, isso, aquilo. O que que aconteceu antes? Existe um evento anterior a isso. E você vai, já está mais conectada. Quando você está conectada com o presente, conectada com as coisas que acontecem, você também consegue, Fernanda, fazer uma junção entre o que já vai acontecer, sabe? Porque é como se fosse uma cadeia, como se fosse uma rolagem, que uma coisa desencadeia a outra coisa. Então, e o ambiente, você vai conseguir entender o ambiente antes. Por isso que a gente fala em ambiente invalidante. Eu vou explicar aqui o que seria isso na prática. Eu gosto assim de. Vocês viram que eu gosto de exemplos, né? Práticos. Então, o que seria? Digamos que você tem marido. Não. Tá, você tem alguém, assim, ó, você tá na tua cozinha, na tua casa, cozinhando para alguém, tá? Você tá cozinhando para mim. E eu tô ali sentadinha na, na mesa da cozinha, olhando você cozinhar, tomando um vinho, conversando, tá, tá, tá. De repente, a boca do fogão se desregula e você pega fogo e pega fogo em você, na tua roupa e tal, e você olha para mim e fala: Lara, eu tô pegando fogo, socorro, me ajuda, tem fogo aqui. Aí eu olho, tô ali tomando vinho e falo: Fernanda, deixa de drama. Sabe? O ambiente invalidante é isso, é você estar realmente em sofrimento e a outra pessoa não vê nada. Então, o que que você vai entender? Você vai entender o ambiente que você vai estar, você vai entender as coisas que desencadeiam isso e você vai conseguir agir melhor. Lara, não consigo. Vai lá para a técnica TIP e põe um gelo e muda teus pensamentos, faz um exercício físico até você regular de novo, sabe? Mas existem técnicas bem profundas e fáceis e práticas para regular essas emoções, tá, Fernanda? Porque realmente essa tua pergunta, o que fazer, né? É porque é muito difícil da gente conseguir ter o controle da nossa mente, mas a gente consegue. Tá bom, obrigada. De nada. Não sei se eu consegui responder, Não, né? não, respondeu, entendi, é isso, porque a gente, eu acho que a parte mais difícil em todos os sentidos é esse controle, né? O controle da mente, o controle da explosão. Não for, por exemplo, enfim, seu filho vai, chega, conta uma coisa, você tá, na verdade, é outra coisa que desencadeia a explosão e não necessariamente aquilo que o outro ali está te falando, né? Aí você, Exatamente. na Uhum. resposta, você falou, talvez de situações anteriores, gatilhos despertados, alguma coisa ali dentro da pessoa que
faz, né? E qual o E momento que faz. você, antes de ir, você fala, opa, vou extrapolar. Você já sabe antes, aham, por isso, Isso. porque uma coisa desencadeia a outra, é como se fosse um efeito dominó, mas você está lá Uhum. na frente já. O autoconhecimento não te deixa fazer aquele, colocar o dominó né? Mas, isso, respondeu sim, muito bem, obrigada. Tem mais alguma dúvida? Mais alguém? Ah, do filme do trauma, a Lilian falou aqui do documentário. Ontem até eu estava vendo o restinho do documentário. E eu achei muito interessante